Deixem o like de vocês aí pra gente começar, ok? Quando a gente tá falando de feminino, a gente tá falando de ciclos. Porque se a gente olha para o céu e a gente vê a lua, a gente vê o sol, a gente vê que a representação do feminino é a lua. E a lua tem fases. A gente estava em eclipse essa semana, tem a lua crescente, tem a lua cheia, tem a lua nova, tem a lua minguante. Ou seja, existe essa mutabilidade no feminino. Quando a gente está falando de feminino, a gente está falando também de estações. Estamos entrando agora no outono, saindo do verão, depois vem o inverno, esse recolhimento, depois vem a primavera. E tem momentos, se você olhar para a lua, para a natureza, para as estações, que é um momento de ir para fora, de correr, de compartilhar, de ver pessoas, e um momento de se recolher. Tem o de correr e se recolher. Tem um momento de agir, mas também tem um momento de descansar. Tem um momento de você criar, colocar a mão na massa, mas tem um momento de você ficar só dentro, gerindo tudo aquilo. E o que é interessante dessa história da mulher foca? Que é justamente a criança, quando nós somos crianças, essa parte nossa que diz assim, eu quero brincar, eu quero descansar, eu quero comer, eu quero dormir. Isso é muito claro pra gente quando a gente é criança. A gente é muito mais instintiva, mais espontânea, muito mais próximas da alma quando nós estamos na infância. Conforme a gente vai adultecendo, a gente vai se distanciando. E é justamente aí que a gente começa a se perder. Então, se recosta aí na cadeira, que você vai ouvir uma história. E essa história é sobre você. Então, antes que você pense assim, nossa, que horror, nossa, que isso, que aquilo, eu quero que você esteja só receptiva para ouvir essa história, para conhecer os personagens que eu vou mostrar para você. Pode ser? Então tá bom. Era uma vez um homem extremamente solitário, um pescador que vivia num lugar meio isolado, não tinha muitas companhias, não tinha muitos amigos. E ele era tão solitário e tão triste que de tanto ele chorar, no rosto dele existiam fendas. As lágrimas tinham feito um caminho pela pele dele, porque ele chorava constantemente. E esse homem, ele ansiava por companhia. Ele ansiava por alguém para dividir a vida. E ele seguia a vida solitária dele, pescando, separando os peixes, fazendo o que ele sabia fazer. E até que um dia, numa pedra, um pouco mais distante da costa da praia, ele viu uma movimentação em cima da pedra. E ele resolveu olhar para ver o que era aquela movimentação. Quando ele chegou perto dessa pedra, ele se escondeu, né, para também não ser visto. Ele viu que eram mulheres dançando, nuas. Ela descreve na história, a Clarissa Pinkola Estés, da seguinte forma: nuas como vieram do ventre da mãe, como vieram ao mundo, dançando nuas. E ao lado, um pouco mais ao lado dessa roda de mulheres que dançava, em cima dessa pedra, existiam trouxinhas, como se fossem roupas. E aí, em algum momento, uma dessas mulheres chamou todas as outras e disse que era a hora delas irem embora. E uma a uma dessas mulheres foi pegando essa trouxinha, vestia a roupa, e para surpresa desse homem, elas se transformavam em focas.
Elas vestiam a pele de foca, se transformavam em focas e mergulhavam no mar. Quando ele viu que isso começou a acontecer, ele pensou: mas essas mulheres são tão incríveis, são tão bonitas, e se eu fizer uma coisa? E se eu fizer uma proposta para uma dessas mulheres? Ele pegou uma das peles de foca e uma a uma delas foi colocando até que sobrou uma última dessas mulheres que procurava por todos os cantos e não encontrava sua pele de foca para voltar junto com as demais. E aí o pescador sai de trás da pedra e fala para essa mulher o seguinte: eu tenho uma proposta para você. Case-se comigo, porque eu sou um homem muito solitário e eu preciso de companhia. E eu te prometo que daqui a 7 anos eu te devolvo a tua pele. Se tu quiser permanecer comigo, permaneça. Mas se você quiser voltar pro oceano junto com as tuas irmãs, com as tuas companheiras, com a tua família, você também vai poder ir. E ela pensou, ela achou a proposta curiosa, e ela olhou para aquele homem tão triste, com aquelas valas no rosto de tanto chorar, e ela teve aquele ímpeto de compaixão. E ela disse: eu me caso com você. E esse é o nosso trato. Se em 7 anos você devolve a minha pele. E eu decido se eu vou ficar ou não com você. E assim foi. Ele ficou com a pele de foca dela e ela foi ter uma vida com esse pescador. Eles se casaram, ficaram juntos por muito tempo, por 7 anos, e no meio desse caminho, eles tiveram um filho, um menino. E aqui é importante, e eu acho que é interessante você saber, que ela fala aqui que o gênero não necessariamente importa, tá? Nessa história, se é menino ou menina, etc. Por quê? O que a gente está falando aqui são de energias, tá? Pega só essa pista aí que eu quero contar, que a gente vai chegar, depois a gente vai destrinchar essa história juntas, tá? E aí, ela era uma mãe muito legal. Ela era uma mãe muito boa, muito afetuosa. E ela contava para esse menino, para essa criança, histórias. Enquanto as mães terrenas, né, contavam coisas como as vacas, as ovelhas, ela contava do salmão, ela contava da baleia, ela contava de outros animais, do caranguejo. Então, ela era uma mãe que trazia histórias do fundo do mar. E o menino ouvia encantado aquelas histórias. Só que é importante lembrar que, embora ela tenha se casado com o pescador e não tenha tido uma vida ruim com ele, ela ainda assim não pertencia à terra. Ela era do mar. E o que foi começando a acontecer pouco a pouco com essa mulher, com o passar dos anos? Ela foi ficando ressecada. A pele dela foi descamando, o brilho que ela tinha nos olhos, na pele, nos cabelos, no rosto, foi se desfazendo. E chegou num ponto tão forte que ela já era quase, e ela fala isso no livro, né? A mulher foca se tornou uma versão anêmica da mulher que ela tinha sido algum dia. Porque ela já não tinha quase mais nenhum fio de cabelo na cabeça, conforme o tempo ia passando, ia caindo. E olha que interessante, a visão dela ela foi perdendo a visão. Foi perdendo tão profundamente a visão que ela tinha que tatear nos móveis para conseguir andar dentro de casa.
E ela estava tão fraca, que ela já estava quase por um fio. Numa noite em que estava chegando próximo aos 7 anos, ela confronta o pescador. E ela fala para ele: Olha, tá chegando os 7 anos. Tá chegando a data que você me prometeu. Eu quero a minha pele de volta. E ele diz para ela o seguinte: Você vai me abandonar? E você vai abandonar o seu filho? Você é uma mulher muito má. E ela disse: Mas você me prometeu há 7 anos atrás que se eu casasse com você, você me daria a pele. E muito brabo, ele sai de casa. Sai, bate a porta e vai embora. Nessa mesma noite em que teve esse confronto, em que teve essa discussão entre ambos, o filhinho, que já devia ter mais ou menos 7 ou 8 anos, Oruk era o nome dessa criança, ele acordou assustado no quartinho dele à noite, ouvindo vozes chamando o nome dele. Chamando o nome dele, chamando o nome dele. E ele desperta da cama e ele, como uma criança, criança é ingênua, criança é pura, levanta da cama e vai em direção à voz que chama ele. E quando ele percebe, ele já tá fora de casa. E já tá caminhando na praia. E quando ele menos vê, existe uma foca muito velha no mar, chamando o nome dele. Quando ele vai em direção a essa foca, para entender o que ela quer com ele, ele tropeça numa trouxinha. A mesma trouxinha que há 7 anos atrás o pescador escondeu. Ele tinha deixado ela jogada na praia. E essa criança olha para essa trouxinha e leva de volta para casa. Quando ele chega em casa, ele mostra para a mãe: Olha, mãe, o que eu encontrei. E a mãe fica: A minha pele voltou para mim. E ela diz assim pro filho: Eu preciso ir embora. Eu preciso partir. E a criança começa a chorar. Mãe, você não pode me abandonar. Mãe, você precisa ficar aqui comigo. Ela disse: Não, eu não posso ficar com você. Olha como eu tô, olha o meu estado. Mas eu quero que você venha aqui comigo porque eu quero me despedir de você. E a mãe veste a pele de foca, eles vão até o mar. Ela veste a pele de foca e chama, nesse meio tempo, a criança para entrar no mar com ela. E a foca velha que estava chamando o nome do menino vem ao encontro. No momento em que a mãe começa a mergulhar no mar, o brilho da pele dela vai voltando, a visão vai se restaurando, o cabelo vai voltando a nascer, a carne, a saúde, que antes não existia mais, começou a voltar, porque ela estava esquelética, sem vida, sem reservas. E o menino ficou encantado com tudo aquilo, aquela restauração da mãe dele, e ao mesmo tempo, ele descobriu que aquela foca muito antiga era a avó dele. E a mãe contou para ele
que a casa dela, na verdade, era no fundo do mar. E que ele ia conhecer os parentes, a família do fundo do mar, que ele ainda não conhecia. E a avó, a mãe e o menino foram para o fundo do mar, onde tinha uma grande festa para receber eles. E eles se abraçaram, e eles mataram a saudade, e eles dançaram, e eles celebraram. E em algum momento, a foca, mais idosa, disse que o menino precisava voltar. Porque ele não tinha como ficar muito tempo embaixo do mar, embaixo da água. Porque ele não era ainda foca. Ele conseguia ficar um tempo um pouco mais que o normal, porque ele era filho de uma foca, mas ele ainda era humano. E ele e a mãe se abraçam e se despedem. Meu Deus! Que barulhão. E eles dois se abraçam e se despedem. E ele é deixado na beira da praia, com a mãe e com a avó acenando para ele. E antes dele ir embora, de volta para casa, a mãe disse para ele o seguinte: eu sempre estarei com você. Eu sempre estarei junto de você. Basta que você toque as coisas que eu toquei, que você use as ferramentas que eu usei, e você vai sentir a minha presença. E ele voltou para casa, o tempo foi passando, ele foi crescendo, e ele se tornou um contador de histórias. Ele se tornou um compositor e um músico que contava para as pessoas do vilarejo histórias do fundo do mar. E se vocês contam que ainda hoje é possível ver ele numa pedra, todas as manhãs, voltado para o mar, conversando com uma foca. E o que ele aprende com essa foca, ele conta as lendas, as histórias e assim por diante. E essa é a história da mulher foca. Quero saber como é que fica dentro de vocês essa história e como é que ela ressoa dentro de vocês. E agora, saindo da parte mais lúdica, mais maravilhosa, a gente vai começar a destrinchar cada uma dessas partes. Como foi ouvir essa história? Lembre do chazinho. Chazinho sempre aquece o ventre, o coração e a alma. Como é ouvir essa história? Gente! É muito bom ouvir essa história, né? Me causou angústia. Fiquem com esse sentimento. O sentimento de continuar fazendo o que estou fazendo, olhar para mim, desejos, sonhos. Me identifico com a mulher foca. Olha que legal. Então vamos começar a entender o que essa história quer nos contar? Porque às vezes, se a gente estuda de uma forma muito teórica as coisas, a gente não entende o que as histórias querem nos dizer. Olha o que a Mari falou aqui. Eu senti o medo do abandono do filho. Eu acho que eu não conseguiria. Fiquem com essas informações. É isso.
É isso. A gente adoece quando estamos tentando caber em algum lugar. Estou indo em busca da minha roupa. Então tá bom. E se eu te contar que o pescador, a mulher foca e o filho são você? Você acredita? Os três personagens, o pescador, a mulher e a criança, são você. Porque todos esses personagens estão dentro de você. A primeira personagem que a gente vai falar é, claro, a mulher foca. A mulher foca, se você olhar o nome dessa história, é Pele de Foca, Pele da Alma. Porque a alma, ela é uma coisa tão bela, tão delicada, que muitas vezes, para andar na vida, ela precisa de uma pele, uma proteção. E aí, quando nós somos muito ingênuas, quando nós estamos ainda no começo da vida, crescendo, descobrindo a vida, descobrindo o mundo, é muitas vezes nessa ingenuidade, nessa distração, nesse deslumbramento com a vida, que a nossa pele de foca é roubada. Muitas vezes, esse roubo da nossa pele de foca vai acontecer num momento em que você estava só sendo você. Você não percebeu muitas vezes pela sua pureza. Pele de foca, pele da alma. A foca, a mulher foca, é a sua alma feminina. E ela é pura. E por ser pura, ela não percebe necessariamente as motivações das outras pessoas. Ela não tem experiência no mundo concreto. E ela não percebe muitas vezes as coisas. E as pessoas, olha que importante isso que ela traz também pra gente. As pessoas que se permitem ser roubadas, que terem a sua pele de foca roubada, elas não são tolas. Elas não estão erradas. Mas elas estão, em certos aspectos da vida, inexperiente. Já vamos chegar na queda de cabelo. Estamos só no começo. Então, essa ingenuidade, essa pureza, faz com que a alma grandiosa, oceânica, do jeito que ela olhe para o pescador e pense: esse é um homem triste e eu quero ajudá-lo. Quando a gente está falando da pele de foca, da foca, como é que ela sai do oceano? Ela sai num estado de inteireza, de preenchimento, que se sente inteiramente dona de si mesma. E eu quero que você pense agora na sua vida, na sua história. Talvez faça muito tempo que você não sinta isso. Mas você lembra de algum momento em que você se sentiu inteiramente dona de si mesma? Que você se sentiu inteira dentro de si mesma? Você lembra de alguma situação assim? Porque é nessa circunstância que você estava com a sua pele de foca. Nós estamos com a nossa pele de foca quando a gente está inteira. Porque quando a gente perde a nossa pele de foca,
a nossa pele da alma, a gente perde a referência. Então, a gente fica se perguntando se isso é certo, se isso é errado. Será que eu tô pensando certo? Será que eu tô agindo corretamente? Será que eu posso? Será que eu não posso? Todos os dias chegam mulheres no meu direct me perguntando: isso é normal? Isso não é normal? Isso é certo? Isso é errado? Mulheres afastadas da sua pele de foca. Ó, eu vesti a minha pele de foca quando eu peguei o carro pela primeira vez porque tirei minha carta de motorista. Senti minha pele de foca no momento em que eu saio da minha zona de conforto. Pegue essa sensação e guarde ela com você, porque é ela que vai te lembrar quando você está perto da sua pele de foca. E aí, o que que acontece? O que que nos faz perder a pele de foca? O pescador. É ou não é? Quem é o pescador? Se ele tá dentro de mim, quem é esse bendito pescador? O pescador é o nosso ego. E o ego, ela fala isso, né? Comparado à pureza da alma, ele é até grosseiro. Porque o ego, ele nunca vai ser completo nele mesmo. O nosso ego, ele é uma parte da nossa estrutura psíquica, tá? Que precisa existir para a gente viver na vida, no mundo. Mas o ego, por si só, ficar envolvida demais com o ego, vai fazer com que você fique que nem o pescador. Solitária, triste, infeliz, vazia. E o ego, o nosso ego, quando enxerga a alma, ele fica encantado. Ele fala: "Meu Deus, que coisa maravilhosa! Eu quero pra mim". E ao invés desse ego tentar conquistar a alma, tentar seduzir a alma e dizer assim: "Vamos conversar, vamos passear". Ele pega e a gente sempre acha que o pescador é um homem mau, mas aí que tá a questão, meu bem. Se o seu ego está dessa forma, ó, internamente eu tenho um ego que age dessa forma, o que que eu vou encontrar fora? Outras pessoas que roubam a minha alma também. Porque lei hermética, o que está dentro é como o que está fora. Por isso a importância de você saber o caminho, para você não cair. E aí, o seu ego, ao invés de dizer vamos passear juntos, vamos conversar, ele diz assim: eu quero você para mim. Rouba a pele da alma e diz assim: casa comigo. Vai ser do jeito que eu quiser. Ele barganha com a alma. E a alma, na sua pureza, na sua ingenuidade, diz: tudo bem, vamos casar. Ela tem compaixão do ego. Ela tem compaixão da ignorância do ego. E ela pega e diz: tudo bem, vamos casar. E aí existe um relacionamento entre ego e alma. Um casamento. Porque no início da vida, vamos combinar, na nossa infância, principalmente, a gente está aprendendo a viver o mundo. A gente está aprendendo a usar as ferramentas, a caminhar, a falar, a interagir com outras pessoas. Então, o ego, ele é aquele que vai ensinar a alma as coisas da vida prática. É por isso que ela sai do fundo do oceano, da imensidão, e vem morar com ele. Porque ela precisa aprender
a cozinhar, para se alimentar. Ela precisa aprender a fazer coisas. Ela precisa aprender a vida prática. É ou não é? O problema começa quando, presta atenção nisso, eu faço com que a minha alma fique aprisionada, a ponto de nunca conseguir voltar para o mar. Então, o que que ela fala aqui nessa história, né? Nessa análise que a Clarissa Pinkola traz? A pele de alma se perde quando a gente fica muito envolvidas com o ego. A gente é exigente, a gente é perfeccionista, a gente tem uma ambição cega que nunca tá bom, eu nunca tô satisfeita. Eu tô sempre querendo mais e mais e mais. A gente perde a nossa pele de alma quando a gente finge ser uma fonte ilimitada. Porque eu me dou, eu faço, eu cozinho, eu lavo, eu passo. Eu estou sempre disponível para os outros, mas não tenho tempo para mim. E ela fala: existem tantas formas de perder a sua pele de alma quantas mulheres existem no mundo. Ou seja, infinitas formas, quase infinitas, milhões de formas de se perder a pele de alma. Porque é muito fácil você se distanciando do seu lugar interior, desse oceano, você se perder. E ela fala, né, justamente por quê? Se você é mulher, por que é tão fácil perder sua pele de foca se você for mulher? Porque o mundo anseia pelos quadris e os seios das mulheres. Eu achei linda essa frase. O mundo clama como se fossem milhões de mãos, vozes, dizendo, acenando, beliscando, puxando. Olha para mim, faz isso para mim. E às vezes, olha o que ela diz, a impressão que a gente tem é que não importa para que lado a gente olhe, sempre vai ter algo ou alguém que precisa da gente. Existem alguns que chamam a nossa atenção porque são charmosos e atraentes e interessantes. Outros são raivosos, exigentes. Olha pra mim, que nem o pescador, né? Olha pra mim. Outros têm aquela aquele olhar de gato de bota, sabe? Olha pra mim, por favor. Me reconheço muito nisso. Gente, isso é só o começo, tá? Eu falei pra vocês fazerem chá porque isso aqui vai fundo num nível que no final a gente vai estar tudo aos prantos aqui, tá? Só pra avisar vocês. Presente de Páscoa pra gente. Estão me acompanhando? Ó, seguimos. E aí, mesmo que a gente tenta, tente resistir, ela disse assim: os nossos leites, o leite do nosso seio, o nosso amor, a nossa compaixão escorre, o leite escorre pelo nosso ventre. Porque isso é uma coisa que tem demais nas mulheres, e a gente vai falar mais sobre isso. E aí, quando você pensa, mas essa pessoa precisa, e essa pessoa chama, e tem essa questão, e tem a outra questão, e tem a outra questão, e você vai sentindo que que a sua pele, porque a sua alma tá sem pele, que você tá ressecando, que você tá derretendo, que você tá sem energia, que você tá cada vez mais exausta, que seus cabelos estão caindo, que você tá perdendo saúde, que você tá perdendo libido.
Só que isso vai ficando em segundo plano. Por quê? Porque tem essas milhões de mãos e necessidades puxando essa mulher a todo tempo. E aí ela fala de uma outra figura que a gente vai falar agora, que é o homem triste, que é o pescador, que é o ego, que representa a nossa cultura. Porque o ego, ele é construído com base no quê? No que você ouviu, no que você viu em casa, no que você aprendeu na escola. Ele é uma somatória de coisas que você aprendeu como certo ou como errado. Então, o ego, depois de 7 anos ficar com a pele da foca, e ela diz assim, ó, eu não tenho visão, eu não tenho mais cabelo, eu não tenho mais saúde, eu não tenho nada. E o ego diz assim, você vai me abandonar, você é uma egoísta. Ele chantageia a alma, mesmo ela tendo se sacrificado todo aquele tempo. Porque o ego, ele pensa nos seus desejos e prazeres. Ego, egocêntrico, egocentrado. E a cultura que a gente vive, que é representada pelo homem ou pelo pescador, diz assim: poxa, mas ela é uma mulher incrível. Eu já vou chegar numa parte muito interessante agora. Então, olha que coisa. No mundo, ela fala assim, no livro, nesse capítulo, no mundo que valoriza mulheres teleguiadas, quase que num estado de zumbi, que não sabem parar. O roubo da pele de foca, a pele da alma, é muito fácil. Tanto que, olha isso, prestem atenção nisso. Ela conseguiu fazer um momento da vida da mulher quando a pele de alma é roubada. É entre as idades de 7 e 18 anos. Em algum momento da sua vida, entre 7 e 18 anos, aconteceu o seu primeiro roubo da pele de alma. Então, no início da vida, o ego, ele tá crescendo, ele tá aprendendo, ele tá descobrindo. Então, ele sempre vai inventar alguma coisa para você fazer na vida, para você ser mais bem vista, para você ser, enfim, para você ser vista, porque o ego ele é para fora, pro mundo. E mesmo que o ego tente participar da vida da alma, de se relacionar com a alma, ele não tem muito jeito. Por quê? Porque ele tava. O ego, ele é faminto. Se ele não tem luz própria, ele quer pegar a luz da alma. Dizer, é minha. Só que quando você pega a alma dessa maneira e quer moldar ela a ser o que você quer, ela começa a morrer. Então, ao mesmo tempo que o ego é importante pra gente ter um emprego, pra gente ter um negócio, pra gente se formar na faculdade, pra gente pagar nossas contas, não é ele que vai animar, dar ânimo, alegria, vitalidade para nossa vida. E tem uma coisa que ela fala que eu achei interessantíssima, que é o seguinte: pega um animal, qualquer que seja, que vive livre e coloca num zoológico. Que hoje em dia, graças a Deus, o pessoal já não gosta mais de ver animal preso. Ele sobrevive, não sobrevive? 20 anos, 30 anos preso numa gaiola. Uma mulher com a alma submetida ao ego também sobrevive.
O passarinho dentro da gaiola também sobrevive. Mas é sobrevida, não é vida. É diferente. Então, quais são os artifícios do corpo? Quais são os artifícios que a vida nos traz para nos mostrar? Você está sem alma, você está no piloto automático, você se distanciou daquilo que te preenche. Ele começa a definhar. Para te mostrar que você pode ficar 7 anos, 20 anos, 30 anos longe da sua pele de foca, mas uma hora, nem que seja rastejando até o mar, você vai ter que mergulhar. Porque se você não, você como mulher, como alma feminina, que é a água, que é cíclica, que tem fases, não tem como viver uma vida inteira submetida aos caprichos do ego. Ou caprichos da cultura, ou caprichos da família, ou caprichos de quem quer que for. E ela, dentro desse capítulo, ela conta uma outra história que resume exatamente isso, que é o seguinte. Posso continuar? Tô há quase uma hora aqui e tenho muito ainda para falar. Mas eu só vou continuar se vocês quiserem. Vamos lá. Ó, que live importante. Toda mulher merece esse conhecimento. Exatamente. Por isso que eu fiz questão de trazer. Porque é para todo mundo, gente. Isso aqui é para abrir os olhos de todas vocês que estão aqui. Porque vai chegar num lugar, aqui que a gente vai ver, ela vai dizer assim, ó, tem mulheres que passam a vida inteira longe da alma. E nós, terapeutas, e nós, mulheres que estamos enxergando tudo isso, é também o nosso papel ajudar essas mulheres que perderam sua pele de foca. Você entende? Então, essa história que ela contou, rapidamente, é uma história até engraçada, que ela fala de um homem que foi comprar um terno. E ele tava lá com o alfaiate, né? E o alfaiate. E aí ele colocou o terno, colocou a calça e ele falou: Nossa, mas uma manga tá mais comprida que a outra desse terno. E aí o alfaiate: Não, é só. A manga tá curta, ele falou. É, uma das mangas tá curta. Não, mas aí o que que você faz? Você pega a manga e puxa. Ai, mas esse. Esse. Essa barra dessa calça tá meio torta. Ele falou: Então caminha com a perna desse jeito que vai dar tudo certo. O colarinho também tá meio estranho. Segura o colarinho com o queixo e vai dar tudo certo. E aí, ele olhou no espelho e viu ele com o terno. E ele precisava, para o terno ficar bom e alinhado nesse homem, ele tinha que segurar uma mão, puxar a perna, a garganta, segurar o colarinho. E aí ele andava todo estranho na rua. E ele saiu com esse terno todo estranho, porque ele tentou se adaptar ao terno. Ele não tentou que o terno se adaptasse a ele. Que mulher que fica tentando caber em roupas menores, apertadas, sapatos desconfortáveis? Quem nunca? E aí tinha dois senhores sentados na praça. E aí passou o homem, né, segurando aqui e andando aqui, fazendo tudo pro terno ficar alinhado. E aí o outro disse: Nossa, mas como aquele. Coitado daquele senhor, né? Eu acho que ele tem algum problema. E o outro senhor diz: Mas mesmo assim, ele tá muito elegante. O que que isso quer dizer? De novo,
a reação cultural. Essa mulher tá sem saúde, sem cabelo, sem libido, sem orgasmo, sem menstruação, sem saúde ginecológica, mas ela tá linda, ela tá muito elegante. É a mesma coisa. Veja como essa mulher é boa. Veja como essa mulher é maravilhosa. Quantas pessoas essa mulher nutre, 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 nutre infinitamente. E ela fala, né? Nós fazemos que nem o homem dentro do terno. A gente caminha toda errada, toda torta, para dar a impressão de que a gente está no controle de tudo e que está tudo na perfeita ordem. E ela fala uma coisa muito importante. Quando nós agimos dessa forma, tentando se encaixar numa roupa, numa expectativa que não tem a ver com a minha alma, com a minha verdade, o preço que nós pagamos é muito alto. Quando a mulher está nesse processo de ressecamento, ela tem um tipo de sonho. E eu quero ver se vocês já tiveram esse tipo de sonho, porque eu já tive. Por que a gente tem um certo tipo de sonho quando a gente está em estado de ressecamento? Porque o nosso inconsciente é muito sábio. E ele está querendo te mostrar alguma coisa. Qual é o tipo de sonho que as mulheres que estão definhando sem a pele da alma têm? Elas sonham com assaltos, bandidos, sequestradores, ladrões, estupradores, perseguições. Já sonharam com isso? Porque é naquela noite, naquele momento da sua vida, em que você tem aquele sonho que você acorda apavorada, como se fosse verdade aquela perseguição, aquele assalto. Que o seu inconsciente está dizendo para você: você está à beira do colapso. Você já se perdeu da pele de alma. Ó, sonhei muito, principalmente depois da limpeza uterina. Por quê? Porque isso estava tão fundo, tão inconsciente. E o seu inconsciente está te mostrando, você precisa voltar para sua alma. Quando as mulheres entram nesse processo de ressecamento, além dos sonhos, a pele resseca, a saúde vai embora, a libido vai embora, a vontade de viver vai embora. E aí existe um fenômeno que aconteceu com a mulher foca. E que aconteceu com você, aconteceu comigo. Você se demorou demais. Porque se você tivesse voltado para sua alma, para sua verdade, para aquilo que aquece o seu coração, você não tinha chegado a esse ponto. De um acúmulo de sintomas, de um acúmulo de exaustão. E ela diz mais: quando a mulher fica muito tempo longe do seu lar, ela vai se sentindo cada vez menos capaz de avançar na vida.
ela meio que fica pendurada na vontade dos outros. Ah, agora vamos pra cá. Tá, agora vamos pra lá. Ah, o que que esse aqui quer? E o que que esse quer? E o que que esse quer? Tá, esse aqui. Você vai sendo levada de um lado pro outro, de um lado pro outro. E ela, essa mulher vai ficando tão cansada e tão doente, e tão sem vida, e tão sem cabelo, e tão sem ânimo, que existe uma expressão que ela usou nesse livro que eu acho uma expressão que pesa, assim, que pesa no coração, mas que eu achei importante trazer para vocês. Que é uma mulher, que é uma expressão forte, tá? Mas é uma mulher que está amamentando, nutrindo uma ninhada morta. Olha que forte essa expressão. O que que significa amamentar uma ninhada morta? Uma mulher que está esgotando a sua vitalidade, a sua saúde, a sua energia, o seu conhecimento em empregos, lugares, relacionamentos, cidades, amizades que não compensam. Você segue amamentando essa ninhada. Por quê? Porque você escuta que é esse o certo. Você aprendeu que esse é o certo. Mas ao mesmo tempo, por que que essa ninhada tá morta? Porque não tem vida, não gera vida. Os frutos dessa nutrição, eles não crescem nunca. E talvez nunca cresçam. E aí a mulher que chega muitas vezes aqui na limpeza uterina, ela diz assim pra mim: primeiro que é uma lista de sintomas, tá? Não é, geralmente não é um sintoma só. Por quê? Porque conforme você vai se afastando da sua pele de alma, vem vindo um sintoma atrás do outro. A mulher já não vem com um monte de coisa. Já não vem com cabelo, já não vem com libido, já não menstrua mais, já não tem relacionamento, já não tem prosperidade, e aí vai travando, e vai travando, e vai travando. Porque ela nutriu tantas ninhadas mortas que a vida dela toda travou. A vida dela tá num estado de colapso. Então a mulher chega assim e pergunta pra mim: qual a meditação? E aí eu digo pra ela: é um processo. E é lógico que ela não quer ouvir isso. Mas esse caminho de voltar para sua alma, ele precisa acontecer. É isso que a gente busca e faz na limpeza uterina. Por quê? Porque não adianta eu tratar da forma como o ego trataria. Não, toma essa blusinha aqui. Troca a cor do cabelo. Esse batom aqui é diferente, você vai ficar com a autoestima lá em cima. Você sabe, eu sei, que não tem nada a ver com isso. Você sabe muito bem que é muito mais do que isso. E todo esse distanciamento, todo esse roubo da sua pele de alma que fez você adoecer, ele precisa, esse caminho de volta precisa ser feito. E quando você olha histórias, por exemplo, das minhas alunas, que dissolveram cistos, que voltaram a menstruar, que engravidaram, que não tem mais cistite, que não tem mais ferida no colo do útero, que dissolveram cistos nos seios, são mulheres que foram atrás da pele de alma delas, da pele de foca. São mulheres que tiveram coragem de olhar para aquelas ninhadas que não faziam mais sentido amamentar.